Olha, se a Bella Ramsey não foi indicada nas premiações por conta do seu papel como Ellie em The Last of Us, pode encerrar essas cerimônias porque tá todo mundo maluco. Claro. Que episódio alucinante, sensacional. Mais um na conta de The Last of Us. Eu acho que no saldo geral, quando a gente for rever episódio e até maratonar essa primeira temporada, a gente vai ver uma série constante, porque mais uma vez a série simula exatamente o que vimos no game. Ellie, por sua vez, está provando seu valor pra Joel, né, o salvando. Troy Baker tá na jogada, David e seu culto e principalmente a cena final. Esse ato da Ellie esquartejando o David vai mudar pra sempre a personagem. Vai existir uma Ellie antes e depois do David. E é especial. Sim, Geek, mas e aí, será que realmente esse 8º episódio está entre os melhores dessa primeira temporada de The Last of Us? Será que foi bem adaptado de fato? E os infectados? Cadê os bichos que nunca mais apareceram no jogo? Aparece, mas na adaptação não. Será que fez sentido? Será que ficou coeso? Ficou legal? Tudo isso nós iremos analisar com spoiler no vídeo de hoje, cara. Análise completa do 8º episódio de The Last of Us. Simbora, eu tenho muita coisa pra falar hoje. Hello, my friends, Geek na voz, e percebam como nada nessa série chamada The Last of Us é ao acaso. Tudo tem um motivo. Quando você tem o Craig Mazin no roteiro e o Neil Druckmann, que é o criador do game, da franquia The Last of Us, vocês podem ter certeza que cada elemento, cada cena, cada personagem, qualquer coisinha que apareça em tela tem um motivo, tem um significado. Nada é jogado. Porque o fato do David retirar de seres humanos e dar para outros iguais é porque é inverno e os recursos estão limitados em relação à comida. Por isso que eles alteraram essa parte que no game era primavera. Porque quando eles chegaram no Tommy e era inverno, eu até estranhei, né? Ué, no jogo era primavera e agora eles mudaram? Mas agora está explicado. É uma longa história. E percebam como esse 8º episódio deveria ser o 7º. E como o 7º, ele veio na hora errada. E eu até comentei isso lá no meu Insta, né? E nas diversas outras redes, é só vocês me seguirem. Mas, cara, o final do 6º episódio terminou com um clímax lá em cima. O cliffhanger que eles deixaram com o Joel caindo do cavalo e Ellie sem saber o que fazer foi um negócio absurdo. Todo mundo queria saber o que iria acontecer logo em seguida. Porém, veio o próximo episódio e, na verdade, foi o passado da Ellie com a Riley, né? O Left Behind. Foi uma quebra de ritmo muito brusca. Mas se eu fosse os executivos de HBO, o que eu faria? Provavelmente eu pegaria esse 7º episódio e deixaria como um especial dessa primeira temporada. Eu lançaria os 8 episódios normalmente, pularia o 7º, e aí quando finalizar a temporada, talvez 1 ou 2 semanas depois, aí eu chegaria e colocaria esse 7º episódio como um especial, que é algo inclusive que a Netflix fez com a série Sandman do Neil Gaiman, né? Eles lançaram a primeira temporada normal, completinha, e só depois, se não me engano 2 semanas ou 3 depois, é que eles lançaram aquele episódio especial dos gatos, que de fato é um filler. E no jogo The Last of Us é a mesma coisa, né? O 7º episódio é uma DLC, gente. Você tem a opção ou não de jogar, você tem a opção ou não de conhecer o passado da Ellie. Já na série, a sensação que dá é que você é meio que obrigado a interromper Joel e Ellie no presente para poder conhecer o passado da Ellie. Acho que não. E apesar de eu ser fã da franquia, vocês sabem disso, eu tô adorando as coisas que eu tô vendo, mas sendo bem sincero com vocês, quando eu for rever essa primeira temporada, com certeza eu vou pular o 7º episódio, porque na cronologia não faz muito sentido você colocar ele agora, ainda mais do jeito que terminou o 6º episódio, com o clímax lá em cima. Eu vou pular direto pro 8º, porque o início do 8º episódio é a continuação do final do 6º, e aí só depois que eu rever toda a primeira temporada, todos os 8 episódios da cronologia principal, aí eu vou e retorno pro 7º episódio, que de fato é um filler. É a DLC Left Behind. No jogo é assim que acontece. Vocês concordam com o Tio Geek ou então eu tô tirando muito Nescau aqui? Mas enfim, cara, essa é apenas a minha opinião, tá? Se você concorda, discorda, tem algum ponto a acrescentar, pode comentar aí embaixo à vontade, tá? Civilizadamente, por favor, sem ofender os coleguinhas. Mas eu acho isso, cara, que essa conexão do 6º ao 8º episódio, no meio, que nesse caso é o 7º episódio, tem uma quebra de ritmo muito brusca, que não deveria ter entrado agora esse 7º episódio. Ele é bom, é um episódio muito bom, mas não deveria ter entrado agora. Mas comenta embaixo o que vocês acham, né? Como eu disse, porque, cara, se tem uma coisa que eu gosto nessa parte dos reviews de The Last of Us que eu tô trazendo aqui pro canal, é a parte dos comentários, é o feedback de vocês, porque é uma galera que respeita, é uma galera civilizada, que gosta de argumentar, que não fica expurgando ódio, jogando argumentinho aqui pra poder ofender o colega. Não, aqui a galera respeita, a galera interage, discute argumentos. Cara, eu amo essa comunidade de The Last of Us que a gente conseguiu criar e puxar um pouco aqui pro canal. Então, continue participando dos vídeos, porque isso conta muito pra mim, velho. Eu sei. Mas ficou claro nesse episódio que um laço de paternidade foi criado entre Joel e Ellie, né? Porque
porque o desenvolvimento da relação entre os dois é duro e muito complexo, já que no começo a Ellie era apenas uma mercadoria a ser transportada, mas com o tempo essa aproximação dos dois transformou a dor de ambos numa reconexão dos pequenos prazeres em estar junto com alguém numa vida tão angustiante, cara. E a partir do momento em que a Ellie esquarteja o David, é o ponto de ruptura onde ela se torna o Joe. E o roteiro da série trabalhou isso brilhantemente ao longo dos episódios, tá? Ela queria a arma do Joe, queria agir como ele, ser durona como o Joe. Mas a Ellie nunca havia chegado perto das vivências do Joe, até o presente momento com o David. É aí que tudo acontece, cara. Pode ser. Esse acontecimento vai marcar pra sempre a vida da Ellie. Foi a primeira vez que ela se viu numa situação real de morte, onde a única escapatória era tirar a vida de outra pessoa. Ela sentiu muito medo nesse momento, e a atuação da Bella Ramsey é um negócio absurdo, tá? E uma coisa que esse episódio fez melhor que o jogo, na minha opinião, foi a tentativa, obviamente não foi bem sucedida, de humanização do personagem do David, porque inicialmente as coisas que a gente viu nesse episódio são as mesmas do jogo. O David pede pro James não atirar na Ellie, o David é paciente, misericordioso, tenta dar uma segunda chance pra garota, e tudo isso faz com que a gente se conecte com o personagem. E na série eles desenvolveram isso muito melhor que o jogo, tá? Pois o fato do David ser um pastor na série, que é um detalhe que não tem no jogo, e também o fato do Joe ter matado um pai de família que fazia parte de um rebanho, só fez com que a gente se conectasse, se aproximasse mais com aquele personagem que a gente tinha acabado de conhecer. Porém, a partir do momento que a gente descobre, que a gente conhece as atrocidades que o personagem do David comete, aí é que vem a subversão de expectativa, porque a gente imaginava algo vindo do David, ainda mais por conta de tudo aquilo que o início do episódio construiu e tentou humanizar pra gente, e isso é quebrado de uma forma absurda, porque o David, ele é o pior dos seres humanos. Ele não apenas mata, como se alimenta dos restos humanos, mas não só isso, em segredo, ele também partilha desses restos com outras pessoas essas que não fazem a menor ideia do que estavam se alimentando. O David se comporta como um animal, pois o canibalismo, assim como o mutualismo, a predação e o parasitismo, é uma relação ecológica, ou seja, uma interação entre organismos vivos, e nessa relação ecológica, um indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie que a dele, e é dessa forma que o David, ele enxerga a situação. Nesse caso, temos o canibalismo famélico, né, que é caracterizado pela extrema escassez de alimentos que leva ao que vimos em The Last of Us com o David. Mas o David, ele vai além disso. O cérebro do David foi inundado de dopamina, o que causou uma intensa sensação de prazer, uma sensação de euforia em quase esquartejar a personagem da Ellie. Na cabeça de um lunático como o David, ele estava adorando aquele momento com a Ellie. O David, inicialmente, tinha intenções amorosas em relação a Ellie devido à falta de mulheres sobreviventes. Ele mostra afeição por Ellie segurando sua mão e inicialmente querendo apenas capturá-la em vez de matá-la. Tanto é que ele diz para os seus homens que ele a queria viva. O David é a representação do contrato social que foi totalmente rompido em The Last of Us. Porque com o surto do Cordyceps, com a queda dos burocratas e a implementação da lei Marshall, as pessoas no universo, os sobreviventes, né, no universo de The Last of Us, se tornaram verdadeiros animais. As pessoas fazem o que fazem na intenção de sobreviver. E o David é mais um caso, só que nesse caso é o pior de todos os casos. As leis e normas já não funcionam mais nesse universo. Aqui se sobressaem os interesses pessoais e a força bruta. E o David é o maior exemplo disso. Tentativa de humanização essa que o quinto episódio também tentou fazer. Só que pra mim nesse caso não funcionou, que é justamente a Kathleen e todo aquele background com o seu irmão. Porque eles contaram a história do irmão dela, né, tudo que ele passou, mas cara, pra mim não foi suficiente pra eu comprar a briga da Kathleen, né? No final do quinto episódio, eu tava torcendo pra algum infectado lascar a cabeça dela. Bom, é melhor que nada. Porém, no final do terceiro episódio, o Joe entendeu qual é o seu propósito. Cuidar e proteger da Ellie seria sua tarefa a partir de agora. Porém, o que ele não contava é que Ellie também fosse fazer o mesmo tempos depois. Se antes o Joe ficou de vigia enquanto Ellie dormia, outrora foi a vez da garota. Cara, se tem uma coisa que a psicoterapeuta Albert Ellis, ela costuma falar, é que a maioria das pessoas, elas costumam se esquivar de suas responsabilidades. Só que uma hora ou outra, a conta sempre chega. Porque convenhamos que é sempre mais fácil escapar ou deixar que os outros assumam cada circunstância em sua própria pele. Por isso, se desejarmos realmente ter um papel ativo no teatro da vida, do amor e da felicidade, cabe a nós a obrigação de sermos responsáveis. E a Ellie, nesse momento, tinha que cuidar do Joe. Ela tinha essa
obrigação. Essa foi a segunda vez que a Ellie diretamente salvou a vida do personagem. Esse ato jamais será esquecido pelo Joe. A Ellie está para o Joe assim como a Sarah um dia esteve. Eu sei. Responsabilidade, velho, é um fio que se entrelaça com a cumplicidade cotidiana, com o desejo autêntico de cuidar e proteger quem se ama. Entender que o outro é a nossa responsabilidade e vice-versa significa que, antes de tudo, que cada um deve se esforçar para promover o bem-estar alheio. É para ser uma ajuda e não um obstáculo, para ser aquele impulso que dá asas e não aquele que impõe resistências. Uma relação, seja de amizade, de casal ou um vínculo que estabelecemos como um irmão, uma mãe ou um filho, nos dá sentido e também nos dá propósito. Isso é algo que devemos considerar e manter em mente o tempo todo, cara. Uma coisa dessas nos obriga a assumir a responsabilidade por muitos aspectos, e não apenas por aqueles que focam exclusivamente no outro. Ser responsável também significa investir no amor, porque nada é mais enriquecedor do que isso no final das contas. Ao agir assim, alguma coisa sempre volta pra nós, sempre nos nutre, nos dá um significado vital e transcendência. Cuidar do que se ama é cuidar de quem nos dá sentido e felicidade. E a Ellie entendeu esse recado. Ela poderia muito bem ter abandonado o Joe e voltado para Jackson, como mesmo solicitou no início, mas ela já estava envolvida demais com o personagem para poder fazer isso, cara. E para mim o maior exemplo de tudo isso que eu acabei de falar para vocês no 8º episódio é aquele momento, né, no desespero, que a Ellie, ela deixa o servo para trás e sai correndo com os medicamentos para poder salvar o Joe, porque se vocês lembrarem, um acordo que a Ellie fez com o David e o James era metade do animal, metade do servo pelos medicamentos, mas na hora ela percebeu que era mais importante pegar o remédio e correr pro Joe, ou seja, a Ellie abriu mão de um possível alimento, já que ela estava faminta, para poder cuidar de quem ela amava. Isso se chama responsabilidade e prioridade, cara. Uma das frases mais importantes ditas pela Ellie nessa série foi: todas as pessoas de quem eu gosto ou morrem ou deixam-me. Cara, esse sentimento de isolamento fez com que a Ellie tenha criado alguns mecanismos de coping desajustados que podem justificar a sua impulsividade, assim como as barreiras emocionais criadas para lidar com tudo o que está acontecendo à sua volta. E esse sentimento não está muito afastado do que vemos o Joe experimentar desde o início. Ou seja, o sofrimento acaba por ser mais um ponto comum aos dois e é algo que ajuda a cimentar a ligação que existe entre Joe e Ellie. É uma longa história. E pra quem acha que o personagem do Joe ou qualquer outro nesse universo de The Last of Us é um herói, eu acho que esse episódio foi um divisor de águas, tá? Porque você pode achar que o Joe fez o que fez pra poder salvar a vida da Ellie, que naquele momento é a sua filha. O Joe já considera a Ellie como a Sarah, mas não dá pra dizer que o Joe também é o mocinho de toda essa história. Aí também não. Porque a verdade, o Joe literalmente matou pra poder proteger a pessoa que ele ama. E convenhamos que não existem heróis ou vilões no universo de The Last of Us. As pessoas estão apenas tentando sobreviver. Porque na cabeça do David, por exemplo, ele é o herói de toda essa situação. Ele é o líder do rebanho. Pra ele, matar outro ser humano pra poder alimentar outras bocas é o correto a se fazer. Olha que loucura. Todo vilão é o herói de sua própria história. Mas e aí, o que vocês pensam em relação a esse tema? Eu sempre gosto, né, quando eu cito aqui esse lance de herói ou vilão no universo de The Last of Us, porque é bem divisível. Tem uma galera que concorda, outros discordam, trazem argumentos, então continuem, tá, comentando, interagindo aí embaixo pra gente fomentar ainda mais essa discussão do 8º episódio. Capite? E esse 8º episódio, além de, obviamente, né, como eu disse no início, ter adaptado muito bem os acontecimentos do jogo, porque, mais uma vez, é um episódio idêntico ao jogo, eu não sei o que tá acontecendo, parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, eu me senti, a sensação que eu tive vendo esse 8º episódio é que eu tava jogando, mas principalmente, cara, foi um episódio que o roteiro trouxe algumas respostas em relação ao que não tivemos no jogo, porque no game, antes de embarcar em Jackson, eles passam por Pittsburgh, que é onde Joe e Ellie conhecem Sam e Henry. Já na série, houve uma alteração, como vimos, né? Ao invés de Pittsburgh, foi Kansas City. E aqui no 8º episódio, eles explicaram o que aconteceu com Pittsburgh, pois a zona de quarentena de Pittsburgh caiu e a galera teve que ir embora, nesse caso o David. Ah, é? Como você sabe? E a cena da perseguição também foi explicada na série, porque no jogo, aparentemente, a galera abandonou o fato deles estarem atrás do Joe e seguiram a Ellie em bando. Já na série, não. Uma parte foi atrás da Ellie, que nesse caso foi o James, né? Derrubou o cavalo, e a outra parte continuou a caçada ao Joe até serem emboscados pelo mesmo. Ou seja, essa parte na série pra mim funcionou bem melhor do que nos jogos, é muito mais coeso. E outra coisa também que funciona muito bem é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar sobre esse 8º episódio. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente, você já sabe, né? Segue o Tio Geek lá no Insta, @LucasMGeek, porque eu tô seguindo todo mundo de volta e interagindo com vocês sobre esse 8º episódio de The Last of Us, cara. É outro meio, é outra rede pra gente poder interagir a respeito de The
Last of Us. Capite? É só chegar lá no Insta, @lucasmig, tira o print dessa tela, me marca lá nos stories que eu vou estar te seguindo de volta e conversando com você. Capite? Nice. Eu gostei também que eles explicaram em detalhes o motivo do desespero do David e James, né, ao negociar o cervo com a Ellie, porque no jogo isso não foi aprofundado, mas já na série a gente descobriu que daqui a uma semana eles iriam ficar sem comida, então eles precisavam desse cervo desesperadamente. Tudo isso, é claro, além das referências de praxe que já tá todo mundo acostumado, cara. Todo episódio de The Last of Us tem que ter pelo menos uma referência visual, uma referência em relação a ângulos de câmera e muitos diálogos. Cara, é o que eu disse, esse 8º episódio parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, porque de fato era impossível você retratar em live action aquelas loucuras mentirosas que Joe e Ellie passaram até o desfecho do David. Gente, aquilo ali não existe na vida real, aquilo só funciona porque é um jogo, porque no game, enquanto Ellie estava enrascada com o David, o Joe acorda e sai desesperadamente atrás da Ellie. Porém, o Joe está gravemente ferido e mal consegue se mover, cara. Ou seja, como que um cara desses conseguiria passar por tudo aquilo até chegar na Ellie? Porque, novamente, no jogo isso funciona porque é um jogo, mas na vida real a gente sabe que não tem a menor condição do Pedro Pascal levantar e de repente fingir que ele não tá com uma hemorragia, por exemplo. Porque no jogo, se vocês observarem o Joe, né, esse momento que a gente controla ele até chegar na Ellie no restaurante, a gente agacha com o personagem o tempo todo. E, bom, se você tá com hemorragia, espero que não, e que você nunca tenha, porque até... Mas se você tem e agachar, ó, parte pro céu. Pare de besteira! Já na série, obviamente, eles cortaram os excessos, né? O Neil Druckmann já havia dito que a violência na série seria apenas a essencial e ele não tava brincando. Porque nesse arco do David no jogo, eles enfrentam uma horda de infectados, aparece um baiacu, a Ellie foge a cavalo no meio de 30 soldados do David e o Joe depois derruba uns 20 caras estando debilitado, mano, com uma hemorragia. Ou seja, esses exageros do game, que só acontecem em videogames, não tinha como você adaptar pro live action, pra vida real. Aqui foi apenas o essencial. E eu gostei do que eles fizeram, né? O Joe pegou um cara ali, pegou outro ali no stealth e pronto, tá resolvido. Pra alguém que tá debilitado, como é o caso dele, é o correto, é o mais coeso a se fazer na adaptação. Porque, novamente, no jogo, o Joe, ele vira o Rambo. Nesse momento, tá com hemorragia e sai atirando em 50 caras. Talvez nesse 8º episódio tenha faltado, de fato, um infectado, sabe? Um ou outro ali pra poder dar aquele susto na Ellie, no David, porque é uma coisa que, como eu disse, acontece no game. Talvez, cara, se você curte esse tipo de narrativa, talvez seria bom pra você. Mas pra mim o episódio funcionou da mesma forma. Com ou sem infectado, eu saí desse 8º episódio totalmente impactado. E olha que eu já vi essa cena, eu já vi esse momento no game 800 vezes. Porque a atuação da Bella Ramsey, cara, a gente tem que falar sobre isso, tá? É um negócio de louco. No jogo, a interpretação da Ashley Johnson também é sensacional, mas a Bella Ramsey tá um patamar muito acima, cara. A cena dela expurgando ódio ao David na cela e principalmente a Ellie dilacerando o David, é pra você pegar esse 8º episódio e mandar pra todas as premiações que existem, mano. E a Bella Ramsey tem que ganhar todas elas. Cara, se a Bella Ramsey, pelo menos, ela não foi indicada a melhor atriz na categoria principal do Emmy, gente, pelo amor de Deus, né? Aí se ela não foi indicada, eu sou isso aqui, ó. Eu sou essa garrafa térmica. É, eu sei. E observem que esse momento da Ellie esquartejando o David, a cena, né, a fotografia, ela tá sendo filmada de baixo pra cima, que é justamente pra dar aquela sensação de poder pra personagem da Ellie. Ou seja, nesse momento é ela que tá tomando as rédeas da situação. Cara, a inocência da Ellie acaba nesse episódio. Se a Ellie outrora confiava nas pessoas, agora ela vai olhar de forma atravessada. Vai custar muito pra Ellie confiar em outra pessoa a partir de agora. E outra coisa também que eu senti um pouco de falta foi a Ellie confiando no David, né? Porque a cena do jogo que tem os infectados mostra ele tendo que confiar no David para poder sair daquela situação, e isso funciona muito bem, porque a personagem de fato passa a confiar no cara, e na série isso não aconteceu. Mas o que vocês acham a respeito dessa ausência dos infectados no episódio? Comenta aí embaixo. E como eu apontei também no meu review do 7º episódio, é só vocês clicarem nos cards aí em cima depois para assistirem, mas basicamente em todos os episódios, tanto o Craig Mazin quanto o Neil Druckmann, eles sempre colocam um tema que é o centro da discussão daquele episódio. Então no 5º episódio eles falaram sobre fé e dependência que um ser humano pode ter em relação ao outro, que nesse caso é Henry e Sam. No 6º episódio falaram muito sobre confiança. No 7º, sobre o poder da amizade. E agora no 8º, o Craig Mazin tocou no assunto fanatismo religioso. O David é meio que o pastor de um culto religioso entre a comunidade. E o James até fala, se a deixarmos aqui fora, ela vai morrer. Talvez essa seja a vontade de Deus. E lá no restaurante abandonado, né, que é o lugar onde eles se reúnem, tem uma faixa
embaixo é escrito: quando estivermos em necessidade, ele proverá. E finalmente tivemos a aparição do Troy Baker, né? Como eu citei, o James, ele aqui interpreta o personagem que, pra quem não sabe, o Troy Baker, ele fez a captura de movimentos do Joe nos 2 The Last of Us. Ou seja, o Troy Baker, ele é o Joe nos games. Olha que loucura. E eu até comentei isso, tá? Com meu brother Pierre, lá da página The Last of Us Brasil. Sigam a página deles, é a melhor que existe no Brasil. Mas, cara, eu tava comentando com ele sobre a questão do James, né? Nessa série, porque além dele ser interpretado pelo Troy Baker, que é um baita ator, que é uma baita adição à série, querendo ou não, uma referência em relação ao game, eu achava que o James teria muito mais destaque do que ele teve no jogo. Porque no jogo o James aparece em um minuto ou outro e some. Cara, o Troy Baker, ele é uma lenda entre os fãs da franquia. É claro que ele tinha que ter mais tempo de tela. Eu jurava pra vocês que teria algum plot, alguma coisa diferente envolvendo o James, né? Talvez o James ele fosse mais lunático do que o David, ele assumisse um protagonismo maior, mas no final das contas foi a mesma coisa do jogo. Foi exatamente igual ao game. Eu esperava, pelo menos, um protagonismo maior do Troy Baker, pelo fato de ser o Troy Baker. Mas comentem embaixo o que vocês acharam em relação à participação especial do Troy. Eu tô louco pra ouvir o podcast agora do Troy Baker, dele falando dele mesmo. Vai ser uma loucura. E assim, gente, não tem como negar que essa sensação de que o roteiro tá correndo na maioria dos episódios é algo quase que nítido, sabe? Eu acho que esse 8º episódio é a maior prova disso, porque eu acho que quando a gente for rever a série como um todo, principalmente a primeira temporada, né, a gente pegar do primeiro até o 9º episódio e assistir tudo de uma vez, no formato maratona, essa sensação de que o roteiro tá correndo vai ficar mais clara ainda. Nitidamente, The Last of Us precisa de mais tempo, precisa de mais minutos, mais episódios para poder desenvolver todos os arcos do primeiro game. E eu até comentei isso na minha pré-cobertura que eu fiz aqui no canal, de que era muito difícil você pegar 15 a 16 horas do jogo, que nesse caso é o The Last of Us Parte 1, e adaptar em apenas 9 episódios, cara. Eu achava que era quase impossível. Tem como? Tem, mas você vai ter que correr em alguns momentos, como tem sido alguns episódios dessa primeira temporada. Eu sei. E só pra vocês terem uma ideia, tá? Não é querendo aqui já tirar o hype de vocês, ou então a empolgação pra season finale, né? Que nesse caso é o último episódio de The Last of Us, que vai ao ar semana que vem. Mas, gente, o 9º episódio, o último da primeira temporada de The Last of Us, tem 45 minutos. É o episódio mais curto em duração dessa primeira temporada. E é o último episódio. É o episódio que deveria ser o encerramento desse arco. O encerramento de The Last of Us Parte 1 devia ser o apogeu, o clímax máximo. E só vai ter 45 minutos. Eu tô preocupado, tá? E se você não se preocupa com isso, cara, é porque tu nunca jogou The Last of Us. Você nunca teve contato com a obra, porque quem já pegou no controle ou então conhece a história, viu as cutscenes, sabe que não tem como o arco final de The Last of Us Parte 1 ser adaptada de forma coerente em 45 minutos. Eu tô preocupado real com isso. Cara, eu não sei o que o Neil Druckmann ele aprontou, mas com certeza essa sensação de que o roteiro tá correndo vai voltar a acontecer no último episódio. Pode até ser um ótimo episódio, pode ser o melhor episódio da temporada, mas que vai ser corrido pra poder encaixar tudo em 45 minutos, com certeza vai. Cara, essa série, essa primeira temporada tinha que ter mais episódios, gente. Isso tá nítido, tá claro, devia ter 11, 12 episódios. Acho que assim você conseguiria adaptar e essa sensação de que o roteiro tá correndo não iria acontecer. Mas, né, a HBO, eles sabem que eles, né, estão aprontando. O The Last of Us Parte 2, aí sim vai ser adaptado em 2 temporadas, né? A segunda e a terceira vão retratar o segundo game, que é o que deveria ter acontecido com essa parte 1 de The Last of Us. Eu acho que deveriam ter sido 2 temporadas também, assim como vai ser o segundo jogo adaptado, mas enfim, né? Mano, Neil Druckmann, ele é o dono da franquia, é ele quem manja muito, então assim, eu tô apenas dando a minha opinião, mas quem entende de verdade é os caras lá, velho. Eles sabem o que eles fazem, eu confio neles. Mas relaxa, tá? Que no final da temporada, quando a gente acabar aqui a nossa cobertura semanal de The Last of Us, o Tio Geek vai fazer um vídeo de saldo geral dessa primeira temporada, porque novamente é uma temporada muito boa, excelente, é possivelmente a melhor adaptação de game, não, é possível não, com certeza é a melhor adaptação de games com sobras que já existiu para qualquer outra mídia, mas eu tenho ressalvas no saldo geral, então aguardem que em breve o Tio Geek vai fazer esse vídeo pra vocês. Bom, é melhor que nada. Mas, cara, não tem como. Eu sigo impressionado com a quantidade de referências que o Craig Mazin e o Neil Druckmann estão inserindo nos episódios, né? Só que esse em específico nem foi um episódio recheado de easter eggs ou mensagens escondidas. Foi quase que um Ctrl-C, Ctrl-V de verdade. A cena da Ellie caçando um cervo é igual ao jogo, com a diferença de que a série é um rifle e no jogo foi arco e flecha. Ela conhecendo o David e o cara dizendo que tem espaço pra ela no grupo e que ela não iria durar muito tempo lá fora. É um diálogo
jogo igual ao game, o restaurante onde a galera se reúne é igual ao jogo, com a mesma frase estampada lá em cima, a Ellie saindo de casa e percebendo que foi emboscada é a mesma coisa, os caras indo atrás dela também tá igual, Ellie fugindo a cavalo e principalmente o David aprisionando a Ellie, porque nesse momento em que o David diz que os outros querem matar a Ellie e a Ellie sendo presa, mano, ela quebrando os dedos do David, a cena do restaurante, o pegando fogo, gente, está igual ao jogo. Mas calma, tá? Vocês já sabem, daqui a algumas horinhas, daqui a pouquinho vai sair o vídeo aqui no canal com o Geek trazendo alguns detalhes, referências, easter eggs que talvez você não tenha percebido nesse 8º episódio. Não foram muitas, mas tem algumas bem legais. Mas e vocês, meus amigos? Agora é o momento de vocês comentarem embaixo o que vocês acharam desse 8º episódio de The Last of Us. Te agradou? Faltou alguma coisa? Gostou da adaptação? Não gostou? Comenta aí embaixo de forma civilizada que o Geek vai ler e responder todos os comentários. Capite? Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMeGeek. Você já sabe que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!